Opa, bom amigos, eu quero trazer um assunto aqui, que é um assunto assim, que cria uma polêmica entre o povo geral sobre o tema 144 mil. Esse número é literal ou é simbólico? O que representa esse número 144 mil? É a totalidade do povo de Deus no tempo do fim? A multidão e os 144 mil é o mesmo tema, é o mesmo assunto, é o mesmo grupo? Se cria essa expectativa, essas dúvidas, quem está certo, quem está errado, quem está falando a verdade, o que é que está havendo essa controvérsia? Eu sei que é um grande número de pessoas, um público muito grande, primeiro são desinformados sobre esse assunto, porque o assunto não é polêmico, se torna polêmico por causa da desinformação. Porque se lerem a Bíblia e o Espírito de Profecia, não tinha dúvida. Está tudo na Bíblia, está tudo no Espírito de Profecia. Deus deixou muito claro: credes em Deus e nos seus profetas. 2 Crônica 20:20 fala isso. Deus também diz lá em Apocalipse 22, versículo 18 a 20, que não devemos mexer na palavra de Deus, nem acrescentar, nem diminuir. Porque o Espírito Santo já revisou a Bíblia. Ele diz que é para pregar, para ensinar como está escrito na Bíblia. Não pode alterar nada. Que houve um erro aí de tradução. Não tem isso. Não tem isso. Já está registrado pelo Espírito Santo em Apocalipse 22, 18 a 20. Não pode alterar. Quem mexer aqui, o esfragelo que está nesse livro vai cair sobre aqueles que estão alterando a palavra de Deus. É muito sério isso. É Deus que está autorizando, falando assim. Então não tem como. Você tem que pregar como está escrito aqui. A verdade está escrita na Bíblia e no Espírito de Profecia. Então, muita gente fica assim nessa polêmica. Quem está falando a verdade? Quem fala a verdade é Jesus, porque a palavra de Deus é a verdade. Então, eu vendo aqui no Espírito de Profecia, nos primeiros escritos, página 15, olha o que está dizendo aqui. Porque muita gente diz que o número é literal. Outros dizem que é simbólico. Vamos ver o que o Espírito de Profecia está falando aqui? Santo Deus, estamos aqui para fazer um trabalho para a honra e glória do Teu nome. Nós temos que falar a verdade, como está escrito na Tua palavra, no Espírito de Profecia. A dúvida, qualquer dúvida que tiver, o Senhor tire. Porque é a Tua palavra que vai ser revelada aqui. Não é a palavra do homem que tem que prevalecer. Tem que prevalecer aqui, é a Tua palavra, é a Tua vontade, é a Tua verdade. Então vamos ver o que o Espírito de Profecia está falando para nós. Em nome de Jesus, amém. Olha, aqui está escrito aqui na página 15. Os santos vivos em números de 144 mil. Para começar, Ellen White não ia dar uma ênfase dessa à toa. Já está caindo por terra, se dizem que é simbólico, já caiu por terra. Porque ela está deixando aqui, ó, os santos vivos em números de 144 mil. Já está definindo um grupo, está definindo uma quantidade. Esse negócio de simbolismo aqui não existe. Ela está se falando em número. Está muito claro aqui, na página 15. Então, é número. É um grupo numerado. É uma quantidade numerada. Não é uma totalidade. Não é uma multidão. É um número. Ela colocou uma ênfase aqui muito clara. Aí vem dizendo mais. Os 144 mil, todos selados e perfeitamente unidos, em sua testa estava escrito: Deus, Nova Jerusalém. Só esse grupo recebe esse título de Deus, Nova Jerusalém. Por quê? Porque eles vão permanecer na Nova Jerusalém. A grande multidão não. A grande multidão vai ter uma férias lá de 1000 anos. Mas quando a nova cidade, né, a Jerusalém, estiver descendo, cada um vai ter suas casas. E vão descer, vão plantar, vão ter suas casas e vão adorar a Deus de uma lua nova a um sábado na Nova Jerusalém. É o que diz lá em Isaías 66, verso 23. Está escrito. Mas os 144 mil permanecem na casa do Senhor. Permanecem lá na Nova Jerusalém. Tá bom? Diz mais.
Logo, nossos olhares foram dirigidos ao Oriente, pois aparecera uma nuvenzinha aproximadamente do tamanho da metade da mão de um homem, a qual todos nós soubemos que é o sinal do Filho do Homem. Preste atenção nisso aqui. Quando Jesus estiver voltando, ele vai ressuscitar os que estão no pó da terra, os que lhe pertencem. Ressuscitam. Ao ressuscitarem, há um grupo de pessoas que estão vivos, que são os 144 mil. E os 144 mil reconhecem os seus amigos que foram mortos como mártires. Eles se encontram, entram numa nuvem e têm uma caminhada de 7 dias até a Nova Jerusalém. Nessa caminhada, ele vai conhecendo os mártires. Quem é esse aqui? Quem é esse grupo aqui? Vamos deixar que a Bíblia explica, o livro explica aqui, o livro de Primeiros Escritos. Vamos ler a leitura, vamos fazer a leitura para vocês entenderem. Agora na página 16. Na página 16. A visão não está muito boa aqui, mas vamos ver. Então a trombeta de prata de Jesus soou. Ao descer ele sobre a nuvem, envolto em labareda de fogo, olhou para as sepulturas dos santos que dormiam, ergueu então os olhos e mãos ao céu e exclamou: Despertai, 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 vós que dormis no pó. E levantai-vos. Houve um forte terremoto, as sepulturas se abriram e os mortos saíram revestidos de imortalidade. Agora veja o que é que os 144 mil falam. Os 144 mil clamaram aleluia quando reconheceram os seus amigos que deles tinham sido separados, pela morte. E no mesmo instante fomos transformados e arrebatados juntamente com eles para encontrar o Senhor nos ares. Todos nós entramos na nuvem e estivemos ali 7 dias ascendendo para o mar de vidro, ou seja, para a Nova Jerusalém, aonde Jesus trouxe as coroas e com sua própria destra as colocou sobre nossa cabeça. Deu-nos harpas de ouro e palmas de vitória. Ali sob o mar de vidro, os 144 mil ficaram enquadrados perfeito. Vocês sabem o que significa essa palavra, irmão? Outra ênfase aqui de Ellen White. Você sabe o que significa a palavra quadrado perfeito? Os 144 mil é destacado entre a multidão. Diferenciado, irmão. Essa ênfase aqui é diferenciado. Então, nessa caminhada que eles estavam aí de 7 dias até chegar a Nova Jerusalém, ele vai conhecendo os seus amigos. Olha como diz mais a leitura. Vamos continuar aqui. Agora na página 18. Pois estávamos a caminho do Monte Sião. No trajeto encontramos uma multidão que também contemplava a beleza do lugar. Olha, preste atenção nisso aqui. É muito claro isso aqui. No trajeto encontramos uma multidão que também contemplava a beleza do lugar. No trajeto encontramos uma multidão que também... Então há um encontro. Os 144 mil e a multidão não são a mesma coisa, irmão. Não vamos fazer vista grossa, fazer de desentendido, que não é assim. Isso aí é querer desfazer da palavra de Deus. É distorcer a palavra. Não é isso que estão ensinando aí. A palavra de Deus está sendo muito clara. Nesse trajeto de 7 dias até chegar lá, encontramos uma multidão que também contemplava a beleza do lugar. Isso quer dizer que não são só os 144 mil que são selados, não, irmão. Quem está falando isso? Que é só os 144 mil que são selados. Quem falou isso? Tem muitas pessoas que gostam de distorcer até as nossas palavras quando nós falamos. Isso é perigoso, isso é satânico. Porque está muito claro lá em Apocalipse 14, verso 4, que a palavra de Deus diz que os primeiros a serem selados são os 144 mil. Os primeiros. Não quer dizer que são os únicos. A multidão também são selados com o Espírito Santo. Mas esse grupo de 144 mil é um grupo específico.
São eles que vão terminar a obra do Evangelho aqui na Terra. E é escolhido por Deus, não é qualquer pessoa. São pessoas escolhidas por Deus. Eles são a turma que vão comandar a grande multidão que vem da hora undécima. É Ele que vai controlar tudo, vai através do Espírito Santo, eles vão comandar. Deixa eu dizer uma coisa aqui rapidinho. Na igreja tem uma multidão de pessoas dentro da igreja. Vamos fazer um exemplo aqui. Todo mundo prega o Evangelho na igreja? Não. Todo mundo tem um dom da oratória? Não. Alguns pregam a palavra de Deus? Pregam, sim. Todos pregam profecias? Não. Entendeu? Vai reduzindo o número. Deu para entender? Então, aqui é uma coisa, irmão, colocada por Deus. Continuando. O brilho das coroas e a alvura puríssima dos vestidos quando os saudamos, aqui estamos na página 19. Os saudamos, perguntei a Jesus quem eram eles. Se são tudo um povo só, por que está perguntando quem são eles? Outra ênfase aqui, né? Muito claro, diferente dos 144 mil para a grande multidão. É diferente, mano. Está dando várias ênfases aqui. Está fazendo vista grossa porque quer distorcer a palavra. Disse que eram mártires, que por eles haviam sido mortos. Os 144 mil perguntam, quem são eles? Jesus responde, são os mártires, que por ele foi mortos. Então estão reconhecendo o grupo, estão se encontrando. Isso é na caminhada de 7 dias até o céu. Com eles estava uma inumerável multidão de crianças que tinham também uma orla vermelha em suas vestes. O Monte Sião estava exatamente diante de nós. E sobre o Monte Sião, um belo templo, que é a Nova Jerusalém, lá no Monte Sião. Agora preste bem atenção agora o que Jesus vai falar. É Jesus falando, viu? É a voz dele, preste atenção. E quando estávamos para entrar no santo templo, preste atenção agora. Jesus levantou sua bela voz e disse, somente os 144 mil entram neste lugar. E nós exclamamos, aleluia. Quando Jesus fala, somente os 144 mil entram nesse lugar, a multidão não reclamou não. Aleluia. Quem é que vai reclamar, irmão? Quem manda é Jesus. E todo mundo obediente a Jesus. Tudo que Jesus faz, todo mundo obedece. Não tem negócio de questionar Jesus. Então, quando ele fala somente os 144 mil entram neste lugar, são eles que vão fazer residência nesse lugar. Somente. Os outros vão ficar de fora? Não. Vão ficar umas férias. Um tanto de eles lá ficar umas férias de 1000 anos. A Nova Jerusalém não vai descer? Vai descer. A Nova Jerusalém vai descer. Cada um vai ter suas casas. A terra vai ser purificada. Isaías 66, verso 23, está deixando muito claro que eles vão de uma lua nova ao sábado, vão adorar o Senhor na Nova Jerusalém. Não vão morar na Nova Jerusalém. Vão ter suas casas. Mas os 144 mil ficam dentro da Nova Jerusalém. Apocalipse 3,12 também explica isso. Vamos mais. Quando Jesus pega lá Apocalipse 14, verso 1. Apocalipse 14, verso 1. O que esse título aqui de Apocalipse 14, verso 1 diz assim? Depois olhei e vi o Cordeiro em pé no Monte Sião. Com eles estavam 144 mil pessoas que tinham o nome dele e o nome do pai dele escrito na testa delas. Irmãos, como é que nós estamos vendo isso aqui no Espírito de Profecia? A própria Bíblia dizendo aqui, número de 144 mil. Como é que pode distorcer, dizer que é simbólico, irmão? E Deus dizendo, somente eles entram nesse lugar, somente eles vão morar na Nova Jerusalém. Peraí, é todo mundo que vai morar então lá na terra purificada, vai vir para a terra, aqui, a terra renovada, vão ter suas casas, e não tem ninguém lá para servir na Nova Jerusalém? Esse número, irmão, é o número que vai morar lá na Nova Jerusalém, que vai servir a multidão lá na Nova Jerusalém. É isso que o Espírito de Profecia está ensinando, irmão. É isso que o Espírito de Profecia está falando. As muralhas, presta atenção, as maravilhosas coisas que ali vi, não as posso descrever. Se me fosse dado falar a língua de Canaã, poderia então contar um pouco das glórias do mundo melhor. Vi lá mesas de pedras
em que estavam cravados com letras de ouro os nomes dos 144 mil. Meu irmão, eles que estavam lá escrito lá com letra de ouro, nas pedras, letra de ouro, cravado o nome dos 144 mil, fixado na Nova Jerusalém. Só esse grupo vai morar lá, irmão. É um grupo que vai morar na Nova Jerusalém com Jesus. Apocalipse 5, 9 e 10 está explicando também lá esses detalhes. Eles vão se ver ali no templo do Senhor. Tem que estudar, meu irmão, tem que pesquisar. Né? Basear minha fé na opinião dos outros. No que você pensa, no que você acha. Não, você tem que ir para a Bíblia e para o Espírito de Profecia. Ah, fulano falou na televisão, um doutor lá falou assim, assim, assim. Não precisa ler a Bíblia, não precisa ler mais o Espírito de Profecia, porque fulano já falou, pronto, está falado. Falou, está falido, pronto. E como é? Vai desprezar a Bíblia, o Espírito de Profecia? Vai desprezar? Não lê mais não? Isso aqui perdeu o valor? Aí, meu irmão, a nossa fé é baseada na palavra de Deus, que eu sei. Está em Romanos 10, 17. E Deus está dizendo, não altere minha palavra. Crê em Deus, crê nos profetas. Bíblia e Espírito de Profecia. Bom, se não querem mais estudar a Bíblia e Espírito de Profecia, é outra coisa. Não precisa mais ler, porque fulano já falou, então não vamos mais ler, porque não precisa ler. Como é que os iberianos faziam? Ouviam a mensagem, mas iam conferir na Bíblia, porque a Bíblia é a nossa regra de fé. Bom, quem quiser seguir o que vocês quiserem seguir, quem quiser segue, quem quiser seguir aí. Segue a opinião de fulano, vai basear sua fé pela opinião de fulano, pelo conhecimento de cicrano, pronto. Baseie sua fé pelo conhecimento dos outros. Pronto. É assim que Deus ensina? Não. Deus está ensinando que nossa fé é aqui, ó. Fulano falou ali. Falou, tá onde? Está escrito onde isso aí? Está aqui. E outra coisa. Se eu estou explicando sobre esse assunto, como é que pode formar um grupinho, fecha a cara para o irmão, quer fechar a porta da igreja para o irmão? Tá certo isso? O que é que a Bíblia diz? Se nós temos alguma dúvida com o irmão, qualquer coisa, procura o irmão. Conversa com o irmão. Paz, irmão, estou com uma dúvida disso aqui. Você está explicando isso aí? Está escrito aonde? Claro, meu irmão, eu vou falar, eu vou explicar onde está escrito. Eu vou falar uma coisa sem ter prova? Ah, foi fulano que ensinou, foi o pastor tal que me disse. Está aqui, irmão. Eu estou aprendendo com a Bíblia e com o Espírito de Profecia, estou provando aqui. A minha fé está baseada aqui, irmão. Nem homem, nenhum, não. Não tenho medo disso aí. Pode tomar a decisão que vocês quiserem a meu respeito. Agora, quem julga é Deus. Só entra lá com a permissão dele. E aqueles que honram o nome dele serão honrados. Porque nós temos que honrar o nome dele e a palavra dele. Isso que está muito claro. Não tem como distorcer isso aqui. Não tem como. Está muito claro. A cidade, logo lhe ouvimos de novo a delicada voz dizendo: Vinde, povo meu, vieste da grande tribulação, e fizeste minha vontade, sofreste por mim, vinde e creia, pois vem a ceia, né? Pois eu me cingirei e vos servirei. É isso que ele está dizendo aqui. Fizeste minha vontade, sofreste por mim, vinde a ceia, pois eu me cingirei e vos servirei. Deus vai servir a todos aqueles que são os vitoriosos com a sua palavra, que fez a sua vontade aqui. Deixa eu contar só um negocinho aqui rapidinho. Apocalipse 7, verso 4, trazendo aqui. Aí me foi dito o número dos que foram selados. Eram 144 mil. Eles pertenciam a todas as tribos do povo de Israel. De onde veio esse número? Das 12 tribos de Israel. São 12 tribos. 12. De cada tribo tira 12 mil. Quanto é o total? 12 vezes 12 vezes 1000. 144 mil. Das 12 tribos de Israel. Mas que Israel está falando aqui? Isso aqui é muito importante que eu vou falar agora. É o Israel literal ou espiritual? Muitos dizem, essas tribos não existem mais. Claro, as tribos literal não existem mais. Mas o contexto aqui é espiritual. Tanto é que está em Apocalipse 7. Deus colocou lá 4 anjos para reter os ventos, enquanto o povo de Deus não foram selados. Ah, então o contexto aqui é para o tempo do fim. Isso ainda não aconteceu. Então essas tribos aqui se está se referindo ao Israel espiritual. Nós somos o Israel espiritual. Então, o contexto aqui de Apocalipse 7 é na terra. Agora veja o verso 9. Onde é o contexto do verso 9? Depois disso, olhei e vi uma multidão tão grande que ninguém podia contar.
de todas as nações, tribos, raças e línguas, estavam de pé diante do trono e do Cordeiro, vestidos de roupas brancas e tinham folhas de palmeiras nas mãos. Aqui o contexto é no céu, é na nova Canaã celestial. Essa multidão aqui, lembra aqui da leitura que a gente está fazendo no Espírito de Profecia? Jesus ressuscita os mortos em Cristo, os vivos se encontram, os 144 mil, tem uma viagem de 7 dias, e nessa viagem os 144 mil perguntam para Jesus, e esse aqui que está com a orla vermelha, quem são? São os mártires. Ele começa a reconhecer os seus amigos, aí começa a conhecer uma multidão de pessoas. Os mártires, as crianças, todos os salvos de todos os tempos, faz parte da grande multidão. Os 144 mil é um quadrado perfeito, ele se destaca no meio da multidão, dessa grande multidão. Não são a mesma coisa, irmão. Não são a mesma coisa. No livro de Levítico, capítulo 23, verso 9 a 12, Deus está falando ali das primícias, né? Das searas, que tem a seara, e os melhores frutos da seara eram separados para Deus, como primícia, era apresentado pelos sacerdotes, para propósito santo ao Senhor. Tanto a seara como as primícias são santas ao Senhor. Tanto a multidão quanto os 144 mil são santos ao Senhor. É assim que o Espírito de Profecia está falando. Agora, no tempo do fim, quando fala que vai passar aqui pela grande tribulação, são os 144 mil que não morrem. Eles atravessam as 7 últimas pragas e não morrem. Deus disse que quando chegar esse número, o número de pessoas na Terra está tão reduzida, são raras. Deus chama de rara na Bíblia, porque vai ficando para trás, irmão. Só vai sobreviver os 144 mil. Presta atenção no que está escrito aqui. Aquele que Deus permite que esteja vivo, né? Isaías 13, verso 12, diz assim, quando eu acabei de castigá-los, as pessoas que ficarem vivas serão mais raras do que o ouro do ouro de Ofir. Será mais rara do que o ouro puro de Ofir. Quando eu acabar de castigar, tá vendo? Está dizendo aqui, verso 12. Quando eu acabar de castigá-los, as pessoas que ficarem vivas serão mais raras do que o ouro puro de Ofir. Deus seja louvado. E essa profecia falando aqui. Não é homem que está falando. É só você pegar a Bíblia, o Espírito de Profecia e começar a ler e procurar entender. Essa é a visão que eu entendi dos 144 mil. Tem mais assunto para explicar aqui, mas não dá. Tem muitos assuntos aqui, pontos na Bíblia, em Jeremias tem, Isaías tem, como eu estou falando aqui. Tem mais pontos explicando sobre isso. Mas aqui é o básico que dá para entender claramente. Agora, não quero entender assim, quero distorcer, paciência. Cada um vai prestar conta a Deus, porque nós temos que seguir o que Deus está ensinando aqui na Bíblia e no Espírito de Profecia. Fora disso, não estou entendendo. Não estou entendendo, porque o que é que está tão de errado assim? O que é que eu estou ensinando aqui que está errado? Não estou entendendo. Eu não estou dizendo que é só os 144 mil que vai ser selado. Onde foi que eu falei isso? Em lugar nenhum. Lugar nenhum. Apocalipse 14:4, né? 14:4. Deus está dizendo, os primeiros a serem selados são os 144 mil. Os primeiros, são as primícias. São eles que têm o conhecimento. São eles que vão guiar a grande multidão. Eles são os líderes. Vão guiar a grande multidão. A multidão que vem da hora undécima. Já chega conhecendo profecia, sabendo de tudo. O Espírito Santo vai lembrar aquilo que você estudou, aquilo que você sabe. Ele vai lembrar. Mas o que você não sabe, como é que vai lembrar? Se você não estuda. Entendeu? É todo mundo que prega a profecia? Ele vai lembrar aqueles que estudam, aqueles que buscam, aqueles que cavam. Chega nessa grande hora, não se preocupe com isso. O Espírito Santo vai lembrar de tudo. Que Deus abençoe. Estou tirando aqui, colocando isso aqui para tirar algumas dúvidas. Se alguém tiver alguma dúvida, procura a Bíblia, Espírito de Profecia. É isso que temos que fazer. Não a pegar a opinião de A e de B. Oi, fulano, o que é que você acha disso? Claro, ele também não sabe, vai dizer o que a multidão fala. Eu acho que nossa resposta, como Deus disse, é a Bíblia e Espírito de Profecia, irmão. É isso que eu queria deixar aqui claro para vocês que têm alguma dúvida. Que Deus nos abençoe. Amém.